Meus irmãos, a paz de Cristo para todos, amém. Bom demais estar com uma parte do povo de Deus nessa igreja linda. Eu quero glorificar o nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Pedir para você, tome o seu assento, por gentileza. Eu sou o pastor Anderson Mota, o pastor da Assembleia de Deus Vitória e Cristo, da ADVEC, do Vilar dos Teles, uma igreja linda que Deus tem me permitido pastorear. Enquanto você vai abrindo aí em 1 Reis, capítulo 19, a sua Bíblia, quero deixar aqui a minha gratidão ao pastor Renan, à pastora Ellen, pela oportunidade de estar nesse púlpito, no altar da casa do Senhor, para juntamente com os irmãos sermos agraciados pela palavra dele. Agradecer também ao amigo Carlos Lazzarini, que com tanto apreço nos convidou para estar aqui, ao pastor Dante, ao presbítero Jonatas. Jonatas é um amigo de longa data, ele e sua esposa Isabela, que Deus os abençoe. Jonatas, servimos no quartel juntos, né, meu amigo? Em 2007, misericórdia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Naquela época éramos dois garotos, né, de 18 anos, cumprindo lá aquele tempo do militarismo, né, com um monte de coisa na cabeça. Graças a Deus que Deus nos pegou, nos salvou e nos trouxe para a maravilhosa graça dele. Agradecer ao meu amigo Jaime, que está sempre me acompanhando. Jaime é diácono lá na igreja, sempre está conosco, adorando a Deus. Você achou aí? 1 Reis, capítulo 19? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Você está no culto da vitória, amém? E eu tenho aprendido que você precisa ser ousado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Antes de ler, escute isso. Nós fomos ensinados certo e entendemos errado algumas coisas que em épocas atrás nos ensinaram. Você quer que eu te mostre uma? Quantos de vocês já ouviram? Espera o tempo de Deus. Cadê você? Você já escutou isso? Espera o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? A Bíblia vai dizer que um dia é como se fosse 1000 anos é como se fosse um dia. E que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei você, mas eu não posso esperar 1000 anos para Deus realizar a promessa na minha vida. Eu não vou estar mais aqui. E em algumas áreas da minha vida eu preciso que quando acabe esse culto ele já tenha liberado uma palavra de vitória. E a gente aprendeu isso durante muito tempo. Espera o tempo de Deus, espera o tempo de Deus. E muitos de nós ficamos sentados, esperando a janela dos céus se abrirem. Até a hora que você pega a palavra de Deus e vai estudar, ler sobre uma mulher que nós não sabemos o nome, não sabemos a idade, nem conhecemos o final da história. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela está doente, ela está psicologicamente, emocionalmente abalada, ela está frustrada, ela está perdendo o dinheiro dela, indo de mal a pior, não tem diagnóstico certo, não tem solução para o seu problema. Mas a Bíblia vai dizer que ela ouve falar de Jesus e foi o suficiente para ela sair da sua casa, romper uma multidão. E aí você vai falar assim, pastor, ela só rompeu algumas pessoas. Não, irmão. Eram mais de 10.000 pessoas que cercavam a Jesus. Gente que queria o milagre, gente que tocava nele, que empurrava um ao outro. Essa mulher, ela tem algumas características ruins para a sociedade daquele tempo. Ela é uma mulher, e infelizmente nessa época as mulheres não tinham o valor que tem hoje. Ela está doente e a doença dela a coloca pela cultura como maldita, como amaldiçoada. Ela está fraca, mas é alguém que saiu de casa dizendo, eu vou voltar com o meu milagre. É alguém que saiu de casa dizendo, não importa quanto tempo demore, não importa quanta gente tenha nessa multidão, não importa o que a sociedade diz, não importa o que a cultura diz, vou até lá, vou romper a multidão, vou encostar na orla das vestes dele e volto debaixo do milagre dos céus. Esse versículo é tão grandioso, essa passagem, que Jesus se espanta. Calma aí, alguém me tocou. É, Jesus, alguém te tocou, mas está todo mundo te tocando, Mas só que eu realizei um milagre que eu não ia realizar. Eu operei algo que eu não ia operar. Então alguém me tocou e tirou a força. Aí você pega a Bíblia quando vai dizer assim, o reino de Deus é tomado à força. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Existem
duas classes de pessoas nesse mundo: aquelas que vão viver nessa terra e vão para o céu, e aquelas que vão viver o extraordinário de Deus na terra e também vão morar no céu. Eu vim aqui te dizer que hoje você pode voltar com o seu milagre. Você precisa ser ousado e tocar na orla das vestes de Jesus, através da tua adoração, através da tua fé, independente do que aquilo que você precisa. O meu Deus, o teu Deus, tem poder para realizar. Então vira para o irmão que está do seu lado e diga: quem sabe é hoje. Quem sabe tu chega em casa e o teu milagre está lá vivo. 1 Reis capítulo 19, verso 1 vai dizer: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias realizou, e como passou, matou a fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, e se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com os meus profetas. Assim que Elias recebeu essa notícia, ele fugiu para o deserto de Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo, fez pelo deserto a caminhada de um dia e se assentou debaixo de um pé de giesta ou de zimbro, uma espécie de arbusto. E ali ele clamou aos céus dizendo: basta, Senhor, retire a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali. Mas eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos e olhou ao seu redor, e eis que estava ali junto à cabeceira um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, ele voltou a dormir. O anjo do Senhor então veio pela segunda vez, tocou nele e lhe disse: levanta-te e come, porque grande será a tua caminhada. Verso 8: então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites e chegou em Horebe, o monte do Senhor. Vire para quem está do seu lado e diga: você vai chegar no lugar determinado. Irmãos, escute isso. Todos nós temos um sentimento em comum, sentimento esse que irá nos perseguir em toda a nossa vida. Tivemos na infância, na adolescência, na juventude, alguns agora na maturidade têm esse sentimento, possuem ele, e até nós morremos ou Jesus voltar, esse sentimento estará sobre a nossa vida. Pastor, que sentimento é esse? O medo. Todos nós temos medo, alguns mais do que outros. Alguns tão intensos que são capazes de nos paralisar em algumas épocas da nossa vida. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu tinha medo do escuro. Quando meus pais apagavam as luzes para dormir, começava a minha batalha, começava a minha guerra. Eu queria dormir de luz acesa. Quando a minha irmã não estava em casa, minha irmã mais velha do que eu, mas dormíamos no mesmo quarto. Quando ela não estava em casa, eu tinha um medo daquelas bonecas que ela tinha. As bonecas ficavam no canto, uma do lado da outra, elas ficavam me olhando, e eu juro para você que de madrugada elas se mexiam. Era uma coisa assustadora. Eu ia para a cama da minha mãe correndo: mãe, a Barbie está mexendo a cabeça. Ou pior do que a Barbie: mãe, aquele demônio chamado Fofão está olhando para mim. Quem criou esse monstro? Medo. Chegou na época de Junior, meus 11 anos, eu tinha medo do Chuck, o brinquedo assassino, lembra? A gente ligava a televisão no SBT para ver o desenho e vinha um comercial: Chuck, o brinquedo assassino. Era um pavor que eu tinha daquilo ali. Foi chegando a época da adolescência. O meu medo na adolescência mudou, eu já não tinha mais medo do escuro. O Chuck para mim já não me causava pavor, mas eu tinha medo da aceitação, de não pertencer a um grupo, ou pior, daquela espinha que nascia e que você sabe que no outro dia pareceria um alien na sua cabeça. Tinha medo disso. Chegou a minha juventude, o medo era: e a faculdade? Vou conseguir concluir? E a pessoa que está ao meu lado, será que é a pessoa certa que Deus colocou? Como é que vai ser o futuro?
casei, virei pai de uma menina de 4 anos hoje, outra que vai nascer daqui a um mês. Meu medo mudou. Medo de como a minha filha vai encarar esse mundo. Às vezes eu quero botar ela numa redoma de vidro, fazer ela crescer ali debaixo da minha proteção. Alguém chegou para mim e falou assim um dia na igreja: pastor, daqui a 13 anos os meninos vão começar a apertar a tua campainha para querer namorar com a tua filha. Eu pensei em comprar uma pistola, irmãos. Pensei. Me deu medo. Irmãos, de um garoto chegar no meu portão e falar: tio, eu vim pedir a tua filha em namoro. Ai, irmãos, que Deus o proteja. Medo. Tenho 2 pais, um pai e uma mãe que são idosos. Medo. Pensa num medo que essa pandemia me causou. Minha mãe chegou pra gente e falou: olha, ninguém vem mais aqui em casa. Dia das Mães não vai rolar. Porque, Anderson, você é pastor, você está lá na igreja atendendo. Sua irmã, esquece. Cada um comemora o Dia das Mães na sua casa quando essa fase passar. Até que um dia antes, uma irmã lá da igreja faleceu, uma mãe de 2 filhos. E o filho dela, chorando, disse para mim: amanhã é Dia das Mães. Eu não tenho mais essa oportunidade. Eu liguei para minha irmã e falei: vai lá no mercado, compra o galeto, que eu vou comprar o sorvete e a gente vai para a casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe: eu falei para você não vir. Mãe, se morrer, vai morrer todo mundo. Vamos embora. Eu não sei se é o último Dia das Mães, eu não sei quanto tempo eu tenho com a senhora, eu só sei que cada dia eu vou aproveitar. São medos que a gente tem na vida. Quais são os seus medos? Todo pai tem um medo, todo filho tem um medo, todo homem, toda mulher tem um medo. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Porque existem algumas pessoas que acham que o medo é fraqueza. Existem pessoas que acham que o sentimento de pavor significa que você não tem fé, ou significa que Deus não está contigo. E eu vim aqui te dizer que independente se Deus está contigo ou não, o medo vai surgir. Eu vim aqui te dizer que independente se você busca a Deus ou não, a tristeza vai chegar. Tem hora que você vai se sentir frustrado e decepcionado. Tem hora que a gente vai tentar conquistar e infelizmente não vai conseguir. E isso tem feito muita gente abandonar o Evangelho, porque parece que esses sentimentos ruins são provas de um Deus que não está conosco, ou de uma falta de fé. Ou parece que a graça e a unção de Deus não estão presentes sobre a nossa vida. E eu vim aqui te dizer que dá para servir a Deus com medo. Dá para servir a Deus triste. Dá para servir a Deus no luto. Dá para servir a Deus decepcionado. Dá para servir a Deus frustrado. Dá para servir a Deus de qualquer jeito. Porque sentimentos humanos e fé estão em 2 plataformas totalmente diferentes. Quer que eu te prove? Um discípulo chega até Jesus e fala assim: Jesus, meu pai morreu, posso sepultá-lo? Jesus olha para ele e fala: deixa os mortos sepultar os mortos, continua me seguindo. Quando eu olhei essa mensagem pela primeira vez, eu falei: Jesus, fala sério. Era hora de o Senhor chegar e falar: meu filho, vai lá, que o Espírito Santo venha estar com vocês. Receba uma palavra de carinho, me dá um abraço aqui, leva uma palavra minha para a sua mãe, para os seus familiares. E parece que esse Jesus está um pouco insensível, porque ele olha para esse rapaz e diz: deixa os mortos sepultar os mortos, vem e me segue. É uma mensagem que nenhum de nós gostaria de ouvir, e que se Jesus falasse para a gente ia ficar com raiva dele. Pastor, mas por que Jesus disse isso? Simples. É como se Jesus estivesse dizendo para esses discípulos: se tu voltar, o que vai mudar? Talvez a necessidade de ir lá te faça ficar lá. Talvez o problema de lá te paralise lá. E eu já te tirei do teu conformismo e da tua rotina para te mostrar um caminho novo, que é andar comigo. É um Jesus que está dizendo: ei, se tu voltar para lá, tu pode ficar paralisado. Se tu voltar lá, os sentimentos que haverão no teu coração lá podem te impedir de retornar. Mas se tu andar comigo, mesmo triste e em luto, mesmo decepcionado e frustrado, tu vai ver cego enxergar, vai ver surdo ouvir, vai ver paralítico andar, vai ver morto ressuscitar, e ainda vai receber uma palavra: vocês farão coisas maiores do que eu fiz.
Eu vim aqui te dizer que sentimento nenhum de derrota pode te paralisar ou te frustrar. Que sentimento nenhum de tristeza e medo terá a capacidade de impedir as promessas de Deus na tua vida. Então levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas e continua servindo ao Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Dá para servir a Deus? Dá. Nós lemos um trecho sobre um homem extraordinário. Quem é esse pastor? Elias. Irmãos, Elias é o camarada que fez o fogo descer do céu. É alguém que debochou dos profetas de Baal e disse para eles: continuem se batendo mais, gritem mais alto, porque parece que o Deus de vocês está dormindo. Até uma hora que ele chega e fala: ó, acabou, minha vez. Repara o altar, joga água no altar e declara: Deus, desce. O fogo desce, lambe o altar, mata os profetas de Baal, e ali todo mundo reconhece o Deus de Israel. Quem é Elias? É alguém que Deus diz para ele assim: Elias, vai para o ribeiro de Querite. E ele não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque Deus manifesta a natureza para abençoar ele. Deus dos céus grita para os pássaros: vai lá e leva comida para o meu servo. Deus não precisou usar ninguém, não precisou chamar ninguém. Deus manifesta o poder dele pela natureza para abençoar o seu filho. Elias é aquele que Deus fala para ele: Elias, levanta do ribeiro agora, vai até Sarepta. Para quê? Vou te usar lá. Ele chega em Sarepta, não está chovendo. Se não chove, as pessoas não plantam. Se não plantam, não colhem. Se não colhem, não se alimentam. Eles estão vivendo o pior momento da sua vida. Ele encontra aquela mulher, a viúva de Sarepta, libera uma palavra sobre a vida dela, e a Bíblia vai dizer que o azeite não faltou, a farinha não faltou, e até o dia que a chuva desceu, tinha provisão sobre a casa daquela mulher. Esse é Elias. Você quer ver aonde eu acho a relevância de Elias? Quando ele libera uma palavra da terra sem os céus mandarem, e os céus aprovam. Irmãos, que intimidade é essa? Alguém que faz fogo descer do céu, alguém que é sustentado pela natureza, alguém que escuta Deus e manifesta a sua glória, e alguém que sem Deus mandar libera uma palavra na terra e os céus olham para ele e diz: conheço você, Elias, que aconteça, que assim seja. Só que agora o momento que nós estamos vendo de Elias me causa uma dúvida se realmente ele fez tudo isso, se realmente ele é esse cara. Porque a Bíblia vai nos mostrar que Elias recebe uma notícia. Um mensageiro de Jezabel chega até ele e fala assim: olha, a minha serva mandou te dizer que vai te matar. A minha serva mandou dizer que assim como tu fez com os profetas de Baal, assim será com a tua vida. E o que Elias faz? Talvez o certo de Elias fazer era mandar um recado para Jezabel: ei, diga para ela que eu sou o profeta que fez o fogo descer do céu. Diga para ela que a natureza se manifesta ao meu favor. Diga para ela que quando eu falo aqui na terra, os céus escutam. Manda um recado para Jezabel que se mexer comigo, ela vai se ver com o Deus de Israel. Teria que ser esse o recado, mas a Bíblia vai dizer que Elias corre para o deserto e fala para os céus assim: Senhor, basta, eu quero morrer. Quem é esse homem? Que num capítulo tem uma ousadia sobrenatural, e no outro, por conta de uma mulher que ele nunca viu face a face, um mensageiro trouxe o recado. O medo chega ao coração dele de uma forma tão grande que ele olha para Deus e pede para morrer. Quando a primeira vez que eu li essa mensagem, eu falei: Deus, fala sério. Se Elias, ele não merece ser usado por ti. Covarde, sem coragem. Deus disse para mim: olha, são para de palhaçada, você é igual a ele. Tem dia que tu levanta da cama e está pronto para ganhar o mundo. Tem dia que tu levanta, e assim é com você também. A gente levanta da nossa cama e diz:
Se o demônio aparecer hoje, eu vou repreender. Se tiver feitiçaria na minha frente, eu vou chutar esse vaso. Se alguém se levantar contra a minha vida, eu vou fazer igual a Davi, vou tacar pedra no gigante. Hoje eu estou com a senha, hoje eu estou com azeite, hoje eu estou com a unção. Mas tem dia que quando tu acorda, abre os teus olhos, tu olha para o teto da tua casa e diz: por que tu ainda não voltou? Quantas vezes isso aconteceu comigo em momentos drásticos da minha vida, de eu acordar, olhar para os céus e falar: bem que tu podia ter voltado enquanto eu dormia, né? Vou ter que levantar mais uma vez e enfrentar de novo essa luta. Aí quando Deus me disse isso, eu caí na realidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Elias é ser humano, que ele tem uma unção drástica, gigante, uma autoridade que poucos têm, uma revelação fora do normal, mas continua sendo ser humano. E como ser humano ele pode chorar, ele pode ter medo, ele pode ficar decepcionado, ele pode ficar frustrado, ele pode. Você lembra de Jó? Jó no capítulo 29 vai dizer assim: ai, que saudade da mão de Deus, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos corriam ao meu redor. Sabe o que Jó está dizendo? Houve uma época na minha vida tão boa, que parecia que em tudo que eu fazia Deus estava comigo, porque tudo dava certo. Eu olhava para minha descendência e os via correndo. Meu casamento estava bom, eu estava com saúde, eu tinha posses. Só que no meio do capítulo 29, Jó está coçando as suas feridas com um pedaço de telha. Jó está chorando o luto de 10 filhos mortos. Jó perdeu tudo aquilo que ele construiu com o seu suor. E o pior, ou melhor, um dos piores, ele está com uma crise no casamento, porque a mulher dele não entende como ele, em meio às perdas e às adversidades, ele continua dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e uma hora ele há de se levantar. Eu gosto de Jó, que no capítulo 14, quando ele vai dizer: ó, mesmo que cortem a minha raiz e o meu tronco ele venha a envelhecer e chegar ao pó, ao cheiro das águas ele brotará, e como planta nova não cessarão os seus renovos. Sabe o que Jó está fazendo? Ele não está dizendo no singular, ele está falando no plural. Não cessarão os seus renovos. É como se ele estivesse dizendo: em 2023, se a vida tentar me derrubar, ao cheiro das águas eu vou brotar, e como planta nova florescerá. Em 2024, se a luta chegar, e mesmo que eu vá até o chão, ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Não importa quantas adversidades, quantas lutas, quantas vezes do inferno, o Satanás, o diabo se levantar, ao cheiro das águas, debaixo da graça, da unção de Deus, você brotará. Não cessarão os seus renovos. Elias, acorda, Elias. Tu é cheio da unção de Deus. Elias, alguém tinha que gritar no ouvido de Elias: Elias, você sabe a quem você serve? Elias, tu sabe o que Deus fez através da tua vida? Acorda. Libera uma palavra sobre a vida de Jezabel. Levanta, anda. E Elias está dizendo: Senhor, quero morrer. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que a infinita bondade e misericórdia desse Deus é grande sobre a nossa vida. Vamos ser bem sinceros? Eu sou assembleiano. Tínhamos uma cultura muito estranha. Que cultura era essa, pastor? O irmão está fraco? Não está buscando. Está com medo? Vê se está lendo a Bíblia. E está sofrendo? Vai ver se não tem um pecadinho oculto ali. Está passando pela adversidade? Plantou e está colhendo. Só que a Bíblia vai dizer que existem adversidades que a gente não planta e a gente colhe. Pastor, me prova. No mundo tereis. Deixa eu te contar uma adversidade que todos nós vivemos, que ninguém plantou. Quem aqui plantou a pandemia? Chegou para todo mundo. Escutei um camarada falando na internet de Castro: pode ficar tranquilo que os crentes não vão morrer. E eu tive que enterrar os meus. Porque a adversidade chega para todo mundo. Luta chega para todo mundo. Só que Elias,
Só que esse profeta, ele é amado por Deus. Muito mais do que o homem poderia falar sobre Elias, era aquilo que os céus tinham certeza de quem ele era. Escute o que eu vou lhe falar. Deus não tem problema nenhum em manifestar algo sobrenatural nos teus momentos de dificuldade. Deus não tem problema nenhum em manifestar um ato de amor dos céus no teu momento de medo e de tristeza. Eu gosto muito quando nós falamos assim: olha, Deus usa pessoas, sim. Ele pode usar o irmão que está do teu lado para te abençoar. Ele pode usar essa irmã que está do teu lado para liberar uma palavra de vitória. Mas Ele também não tem problema nenhum em abrir a janela dos céus e dizer: anjo, vai lá embaixo, vai. Entrega um recado para o meu filho. Ou também Ele não tem problema nenhum em rasgar as janelas dos céus, descer, a te abraçar, te liberar uma palavra e dizer: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu gosto quando Deus usa uns varões para a minha vida. Eu gosto quando Deus usa umas irmãs do círculo de oração para minha casa. Mas sabe do que eu gosto? É quando 3 horas da manhã minha cara está no chão, eu estou com o joelho no chão e a cara no pó, e de repente alguma coisa me toca, o meu corpo se arrepia, uma graça entra no ambiente. Aí eu entendo: Jeová desceu, o anjo chegou, Ele está comigo. A tristeza se transforma em alegria, a coragem vem, o ânimo volta, e ali eu sou fortalecido pela visita do Espírito. Sabe qual é o desejo do meu coração hoje? É que na tua oração Deus dê um pulinho lá na tua casa. Deus dê um pulinho lá no teu quarto, só para te mostrar: eu uso pessoas, eu uso homens e mulheres que se colocam na minha posição, mas eu não tenho problema nenhum em te visitar e te mostrar que independente do que esteja acontecendo, eu estou contigo. Pastor, mas eu estou no vale, né? Eu gosto desse negócio de vale, eu gosto. Porque o salmista vai dizer: se eu subo a mais alto monte, ali tu estás. Versão antiga: se eu desço a mais profundo do vale, a tua mão me guia lá também. Não importa o que você esteja passando, o Espírito Santo de Deus está contigo. Agora escute isso: Deus manda um anjo. Deus conhece Elias e sabe que o medo tomou o coração dele de uma forma que ele não consegue enxergar o que Deus fez na vida dele e através da vida dele no passado. Existem momentos assim, que você tem um passado vitorioso, que você chegou aqui, você sabe que foi Deus. Mas se você está passando um problema tão grande, uma adversidade tão complicada, que você não consegue enxergar aquilo que Deus fez no passado, que o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que vai fazer no presente. Você não consegue enxergar. Deus manda um anjo: vai lá, leva pão para o meu filho. Olha o carinho de Deus, né, irmão? Ele andou no deserto, está com fome, está com sede. Leva água para ele. Só que olha só, o anjo toca Elias, Elias acorda, vê o pão, vê a água, come o pão, bebe a água e volta a dormir. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: miserável, é um anjo. Irmão, se eu estou no meio da prova, da dificuldade, um anjo toca em mim, o anjo, eu já levanto saltitando, porque o anjo não desce de bobeira, crente. O anjo não desce para qualquer coisa não, irmão. O anjo desce direcionado por Deus. É quando Deus quer mandar uma resposta para os céus, é quando Deus quer proteger, é quando Deus quer livrar. Tem um propósito. Então, se eu estou na dificuldade, no meio do deserto, querendo morrer, e o anjo me toca, e eu olho para o anjo, eu já levanto e falo: chegou a minha vitória, chegou a minha vez. Os céus se lembraram de mim, pão para comer, água para beber. Eu fico animado pelo cuidado de Deus. Mas o que Elias faz? Ele volta a dormir. Dá vontade de gritar no ouvido de Elias: Elias, acorda, irmão. Alguém vai dizer: a oportunidade perdida nunca mais volta. Você já escutou isso? 3 coisas que nunca voltam: uma flecha atirada, uma palavra dada,
e uma oportunidade perdida. E eu vim te dizer que isso é no mundo dos homens, porque no mundo dos céus, o meu Deus não tem problema nenhum em te dar mais uma oportunidade para você alcançar aquilo que Ele te prometeu. Os céus é diferente da terra. Na terra tu perde a oportunidade, o homem não quer te dar, mas nos céus Deus conhece o teu coração, conhece a tua mente, e Ele não tem problema nenhum em gritar para o anjo: desce lá de novo, leva pão e água para ele, libera uma palavra. Viagem de pregador. Eu fico imaginando o anjo chegando com a informação: Senhor, levei pão, levei água. Só faltava ele falar que passou um creme cheese, né, Filadélfia? Eu acordei o camarada, ele comeu, bebeu e dormiu. Aí Deus para o anjo: vai lá de novo. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, vai lá de novo. Dá pão para ele mais uma vez, porque crente come, né, irmão? Dá água para ele de novo. Mas não fica só no alimento físico, não, porque o pão e a água vão dar força para ele caminhar. O pão e a água vão dar força para ele se levantar, mas o que vai sustentar ele é a palavra que vai ser liberada dos céus. O anjo desce e diz: tem pão para tu comer, come. Tem água para tu beber, bebe. Por quê? Porque longa será a tua caminhada. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, igreja do Senhor. Todos os dias que tu vem a esse altar, todos os dias que tu vem a essa casa, todo culto tem palavra sendo liberada sobre a tua vida. Tem pão dos céus para você comer, tem água da vida para você beber, e tem palavra de vitória para te sustentar nos teus dias de mais aflição. Então come esse pão, bebe essa água, porque grande e longa será a tua caminhada. Deixa eu explicar o que é isso, para a gente terminar. Longa será a tua caminhada, grande será a tua caminhada. É como se Deus estivesse dizendo: fique em paz. Jezabel falou que ia te matar, mas ela não vai encostar um dedo em você. Teus inimigos disseram que iriam se levantar, mas nenhum deles tem o poder de te destruir. É os céus dizendo: longa será a tua caminhada. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, não é até amanhã, não é até semana que vem. Tu vais chegar no lugar determinado que eu já descrevi. Tu vais chegar no momento certo, tu vai parar no lugar certo. Eu vim aqui te dizer: lutas virão, o medo vai chegar, a tristeza também. Tem gente que vai te decepcionar e frustrar, mas se tu entender que aquele que te prometeu jamais te abandonará, terá palavra para a tua vida, terá água para te sustentar, tu chega no lugar determinado que Deus te prometeu. Aí a Bíblia vai dizer: então andou Elias 40 dias e 40 noites e chegou em Horebe, no monte do Senhor. Diga para quem está do seu lado: se prepare, tu vai chegar, eu também, a gente se encontra lá. Tem uma palavra dos céus liberada sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor. Pastor, mas se levantarem contra mim 1000 cairão ao teu lado. Recebe essa palavra, igreja do Senhor. 10.000 cairá à tua direita, mas você, a tua casa não serão atingidos. Ele envia anjos ao teu respeito para te proteger em todos os teus caminhos. Ele te guarda de dia, Ele te guarda de noite, Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Eu vim aqui te dizer que quem está contigo não é qualquer um, é o Senhor dessa igreja, é o Senhor dessa nação, é aquele que segura o universo com a palma das suas mãos. Alguém vai dizer que Ele é o Senhor dos senhores, alguém vai dizer que Ele é o Rei dos reis. Eu gosto quando dizem: Ele é o leão da tribo de Judá, é o Alfa, é o Ômega, é o Jeová Nissi, é o Jireh, é o El Shaddai, é o Adonai, é aquele que a morte não conseguiu parar, é aquele que agora está sentado no alto sublime trono, e os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra, a tua casa, essa igreja, a tua família estão repletas da glória dele.
Quem está contigo não é qualquer um não, crente. Quem está contigo não é qualquer coisa não. Está na hora de começar a entender. Porque existem vitórias para a tua vida no dia de hoje. É um Deus que está abraçando o teu coração e dizendo: tristeza, vai. Pastor, mas eu estou quase entrando em depressão. Então recebe essa palavra, depressão. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, bate em retirada. Pastor, mas eu só durmo com remédio tarja preta. Então faz igual ao salmista: com paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar. Eu vim aqui te dizer que nenhum sentimento ruim, nada que aconteça nessa terra será capaz de destruir aquilo que Deus abençoou. A tua casa é abençoada, tua família, teus filhos, teus negócios, teu ministério, tudo que você é e tem é abençoado por Deus. Diga para quem está do seu lado: se prepare. Não, irmão, do jeito que tu falou, irmão, misericórdia. Se eu sou ele, eu saio do teu lado. Olha para ele. Olha nos olhos dele, vai. Nesses olhos verdes que Deus deu a ele. Dá um sorriso. Pastor, mas eu lanchei antes do culto. O problema é seu. Dá um sorriso. E diz para ele assim: se prepare. Se prepare. A janela dos céus vão se abrir. O poder de Deus vai se manifestar. E você, a tua casa e a tua família vão chegar no lugar determinado. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus. Vai, levanta a tua mão. Enquanto o louvor sobe aqui, levanta a tua mão para adorar a Deus. Levanta a tua mão para bendizer a Deus. Vai, porque tu só está em pé porque a graça dele está sobre a tua vida. Pastor, mas tu não conhece a minha história. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos de pé por conta da graça, por conta da presença, por conta do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé. Talvez você vai falar assim: pastor, o senhor é tão novinho. Não parece, mas eu tenho 25. Brincadeira, irmãos, 34. Você vai falar: pastor, eu tenho tanta luta. Então deixa eu falar para você em 30 segundos. Quem está pregando para você está com a mesma mulher há 17 anos. Quem está pregando para você completou 11 anos de casado em janeiro. Você acha que não foi difícil? Foi. Quem está pregando para você abriu mão de uma carreira no mundo da luta para lutar no altar. Quem está pregando para você recebeu uma notícia em 2018 que iria morrer e que não tinha mais jeito para o meu fígado. Quem está pregando para você em 2014 recebeu uma notícia sobre os rins e falaram que eu não ia chegar. Quem está pregando para você teve que ouvir um médico em 2012 falar assim: teu coração já era. Você vai viver a tua vida igual um senhor de idade. Eu corro, malho, nado, pulo, prego. Quem está pregando para você se afogou um ano antes de casar. E depois de tanto tempo debaixo d'água, alguém viu a mão para o alto. O médico disse assim: como é que tu respirou debaixo d'água? Falei: eu não sei nem o que aconteceu, doutor. Ele falou: então adora o que você serve, ao sol, à lua, a dona da água. Eu falei: mas quem eu sirvo manda no sol, manda na lua e manda na água. Quem está pregando para você, deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. Quem aqui nasceu em 88? 1, 2, 3, 4. Deixa eu contar uma história sobre o nosso nascimento. Minha irmã já era nascida. Meu pai devoto de São Jorge. De repente ele diz para minha mãe: quero ter mais um filho. Minha mãe: não. Quero sim. Não vou dar mais um filho. Já está bom. Eu já estou com 30 e poucos anos, não quero mais. Meu pai apaga a luz do São Jorge, dobra o joelho no chão e fala assim: se tu me deres um filho e se ele for varão, eu entrego a minha vida a ti, viro pregador da tua palavra e glorificarei o teu nome até os dias da minha vida, até o final da minha vida. Deus lá do céu: ah é?
Minha mãe, não. De repente, dor aqui, dor ali, vai ao médico. Minha mãe enfermeira, deve ser isso, deve ser aquilo, vai ao médico. De repente o médico olha para ela e diz assim: parabéns. Por quê? Já tem 4 meses. Minha mãe, que isso? Mas eu tomo remédio. De repente, aquele canal aí começa a falar. Alguém do outro lado do mundo, na empresa farmacêutica, decide ganhar dinheiro de forma ilícita. E ao invés de colocar a fórmula certa do comprimido, coloca farinha no lugar do comprimido. Você lembra dessa notícia? Você que nasceu em 88, nós somos filhos da Dona Benta. Farinha. Tava minha mãe tomando remédio todo dia. Farinha. Quase um bolo dentro dela. Farinha. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque quando Deus tem promessas sobre a tua vida, nada vai impedir. Feche teus olhos. Quando Deus tem promessas na tua vida, até Nabucodonosor trabalha para ele. Quando Deus tem promessa na tua vida, antes de tu chegar, Ele já prepara o caminho. Recebe essa palavra. O medo hoje sai do teu coração. A angústia hoje sai da tua vida. Esse pavor agora vai sair. Mas pastor, me frustraram, me decepcionaram. O Espírito Santo está entrando na tua mente, no teu coração agora, abraçando, retirando a noite e dizendo: a terra pode te frustrar, mas os céus sempre liberarão palavras sobre a tua história. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Talvez você entrou aqui hoje e veio participar desse culto. Você veio convidado por um amigo, você viu na rede social. Você passou aqui na frente, a porta estava aberta e de repente você entrou. E está saindo daqui debaixo de uma palavra, debaixo de hinos abençoados, com o Espírito Santo falando contigo. Pastor, ninguém falou comigo. Falou sim, porque a palavra dele jamais volta vazia. Falou. Pastor, mas eu só vim convidado. Foi a estratégia que Deus utilizou. Porque há um propósito para tudo que acontece debaixo do céu. E o propósito era você estar aqui. Pastor, eu estou levando a minha bênção. Mas muito mais do que a bênção no mundo dos homens, é a maior bênção que Deus pode dar. A bênção da salvação. É tu sair daqui hoje com o teu nome escrito no livro da vida. Pastor, o que significa o nome escrito no livro da vida? Haja o que houver, venha o que vier, é pro céu que eu vou. Eu tenho uma certeza, crente. Se ele abrir a janela dos céus agora e voltar, eu vou escutar: Anderson de Oliveira Mota, bem-vindo. Anderson de Oliveira Mota, ao que vencer, Anderson. Você precisa sair daqui com o teu nome escrito no livro da vida. Precisa sair daqui fortalecido pelos céus. Pastor, mas eu não sei o que é ser crente. Então vem aprender, porque eu estou aprendendo até hoje. Viver com Deus é um eterno aprendizado. Todo dia ele fala: esquerda não, direita. Para frente não, dá um passo para trás. Não é isso que eu quero, faz de novo. Todos os dias. Pastor, mas eu já fui crente, já preguei, já cantei, já toquei, mas me perdi. E eu vim aqui te dizer que a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira, e que o meu Deus não tem problema nenhum em restaurar aquilo que parece que foi perdido. Pastor, mas eu saí da igreja porque alguém da igreja me decepcionou, alguém da igreja liberou uma palavra sobre a minha vida. Tá bom. Se alguém da igreja errou contigo, se alguém do reino errou contigo, tem alguém aqui do reino dizendo: desculpa, nos perdoa, porque nós somos seres humanos e somos falhos. Mas você não pode deixar de passar a eternidade com Deus por conta de palavras que não têm valor sobre a tua vida. As palavras que têm valor sobre a tua vida e sobre a tua casa, elas emanam do trono de Deus.
Então, se você está aqui hoje e quer entregar a tua vida para Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Enquanto isso, a igreja de olhos fechados, vai. Feche seus olhos. Me ajuda nesse momento. O momento do apelo é o momento de todos nós. É a guerra no mundo espiritual. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Segura isso. Pastor, eu quero renovar a minha aliança. Esse é o dia, essa é a hora. Cadê você?